Romanos, capítulo 6, versículos de número 23, onde nós estaremos assim meditando na palavra de Deus em Romanos 6, versículos de número 23. Amém? Acharam? Então, leiamos então Romanos, capítulo 6. Aleluia. Versículo de número 23. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vou repetir. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Mediante a leitura desse texto, como eu disse, o tema da mensagem de hoje é a vida eterna. Vida eterna é o assunto de hoje. Eu não sei se você crê na vida eterna ou na morte eterna, mas ambos são real. Há a vida eterna, mas também há a morte eterna. E é sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite. Eu não quero me deter no assunto morte eterna, mas sim no vida eterna. Por quê? Porque nós entendemos, mediante o texto que nós lemos, que Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida eterna. Porque mortos nós já estávamos. Porque a Bíblia diz que através de um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Por Adão, entrou o pecado no mundo. E com o pecado, a morte. Então todos passaram a estar debaixo da morte. Por causa de Adão. Por Adão, a morte. Mas aí Deus, que nos ama de tal maneira, como está lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, por nos amar, ele entregou o seu único Filho para resgate da minha e da sua vida, para que a gente passasse da morte para a vida e vida eterna. Porém, entenda, nós só temos direito à vida eterna através de Jesus Cristo. Sem Jesus, sem vida eterna. Porque só por intermédio de Jesus Cristo. Porque João, Evangelho, 14, no versículo de número 6, ele vai dizer o seguinte: eu sou, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque só por intermédio de Jesus Cristo podemos chegar-se a Deus. Porque só por intermédio de Jesus podemos ter vida. Primeiro, porque ele entregou a si mesmo. Ele se despiu da sua glória. Abriu mão. Veio a esse mundo. Deu a vida dele para resgate da nossa. Ele pagou o preço. O castigo que estava sobre nós, ele levou sobre si. Nós éramos chamados filhos da ira, filhos da perdição. Estávamos condenados à morte, morte eterna. Mas através desse sacrifício de Jesus, todos quanto nele creram,
saiu da morte para a vida. Está aqui, ó, João capítulo 1, você crê que a Bíblia ela é a palavra de Deus? Então pega a sua Bíblia, você que tem o exemplar das Escrituras, e leia. E ouça o que Deus te diz nessa noite. Capítulo 1, versículo 12, Evangelho de João. Mas a todos quanto receberam quem? A Jesus Cristo. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a partir do momento que você ouviu a palavra, Romanos, capítulo 10, versículo de número 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aí você ouviu a palavra, deixou descer ao coração, você creu na palavra que ouviu, e levantou as suas mãos cansadas, entregando a sua vida para Jesus. Qual é o ato de levantar as mãos? O que significa? Significa que a partir do momento que você levanta as suas mãos para Jesus, Ele passa a segurar as tuas mãos, Ele te levanta, Ele te sustenta, Ele te conduz por um caminho bom e direito, Ele te leva a águas tranquilas, Ele traz refrigério à sua alma. Quando? Quando você crê, quando você se entrega, quando você não só aceita Jesus, mas aceita também a vontade dele para com a sua vida. Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos vós. Observe que é um convite, não é uma imposição, não é uma obrigação, porque nós temos o livre-arbítrio. Assim como o homem teve o livre-arbítrio para pecar, estava no Éden, jardim de Deus, optou por desobedecer a Deus, por pecar contra Deus, por agir contrário à vontade de Deus. Você também tem o livre-arbítrio de aceitar ou rejeitar. Mas a Bíblia diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureçai o vosso coração. Mas quantos têm ouvido a voz do Senhor e têm endurecido o seu coração, têm rejeitado a Cristo? Eu não estou aqui anunciando uma igreja, uma crença, uma religião. Não. Entenda bem. Eu não estou dizendo venha para a Assembleia de Deus. Não. Eu estou te apresentando salvação, vida eterna. E só há vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. A igreja não salva, o pastor Marcelo não salva, mas nós apresentamos o Salvador, o regenerador, o remidor, o libertador, e o nome dele é Jesus. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus regenera, Jesus traz paz no coração, te arranca do lamaçal de pecado, te tira da morte e te traz para a vida. Jesus Cristo faz. Mas a todos quanto creram e o receberam. Voltando para Mateus 11, 28 e 29. Preste atenção, você já leu aí na sua Bíblia? Então leia Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Observe que o agir dele, o operar dele, o trabalhar dele, tem a ver com o seu atender o chamado dele. Ele não é intrometido, ele não vai aonde não é convidado, ele não entra onde não é chamado. Não. Aí você vê, se Deus ama o mundo de tal maneira, por que ele permite que nós soframos tanto? Por que ele permite que tanta desgraça nos sobrevenha, que tanto mal nos assole? Por que Deus deixa que tudo isso aconteça? Deus não tem nada a ver com isso. Tudo que tem acontecido
É a escolha do homem, a opção do homem. Só estamos colhendo aquilo que foi plantado. Do que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados, das suas próprias iniquidades, da sua própria dureza de coração, cauterização de mente, da sua rejeição para com o Filho unigênito de Deus. Entenda uma coisa, Deus promete vida eterna a todo aquele que crê nele. Entenda isso. A vida eterna é um dom de Deus, é a graça, favor imerecido. Mas nem todo recebe, embora seja de graça, nem todos aceitam, nem todos querem. Vou dar um exemplo. O camarada está lá em alto mar, e ali está morrendo afogado, nadou, cansou, está ali, porque o mar simboliza o mundo de pecado, o mundo de iniquidade, o mundo de transgressão, e ele está se afogando nesse lamaçal de pecado, de iniquidade, de transgressão, o mundo sedutor, enganador, opressor, destruidor, e ele está lá se autodestruindo, nas drogas, e aí vem Jesus, e joga para ele uma boia, amarrada numa corda, é só ele pegar e o Senhor puxa para dentro do barco. E ele opta por não pegar. Simplesmente não quer. Não quer a sua ajuda, não preciso da sua ajuda. Eu me viro, eu dou conta. O meu Deus é o meu dinheiro. Eu faço, eu aconteço, eu tenho, eu posso. O Senhor não vai obrigá-lo. Não vai pular na água, vai tirá-lo e botá-lo no barco. Não. Aí não é livre-arbítrio. Por isso que ele convida. Ei, vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas as pessoas insistem em continuar levando sobre si um fardo pesado. Mas uma porta nos abriu. Mateus 7. Olha o que diz Mateus 7, versículo 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Amém? Diz assim, versículo 13. Ó, 2 caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ou seja, muitos são os que optam por esta porta, pela porta larga, pelo caminho espaçoso, pelo caminho de perdição, pelo caminho de morte e morte eterna. Lamentável ver a humanidade caminhando a passos largos para a perdição. Ver a humanidade indo a cada dia de mal a pior para a morte e morte eterna. Olha o versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Então o caminho que leva à vida eterna é estreito. O que isso quer dizer? Que é um caminho de renúncia. Nesse caminho não dá para levar bagagem, não dá para trilhar como bem entende, como bem quer. Eu quero a vida eterna, mas não quero abrir mão de nada. Eu quero chegar ao céu, eu quero ter vida eterna, mas eu quero continuar, pelo caminho largo e espaçoso. Embora alguém diga que todos os caminhos levam a Deus, mentira. Todos os caminhos levam à morte eterna. Todos os caminhos
leva ao inferno. Mas só há um caminho. Eu vou repetir para você. Mateus 7, versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Vida eterna, só existe um caminho. E o caminho é Jesus. Jesus é o caminho. João 14,6. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus Cristo. Quer ter vida eterna? Quer chegar ao céu? Então, em vida, morreu, segue o juízo. Então, em vida, confesse a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Se hoje vivemos com Cristo, se hoje vivemos para Cristo, com Cristo, eternamente estaremos na glória. Então, viva hoje, mas viva em Cristo. Esteja hoje na vontade de Cristo e terás vida eterna. Entenda uma coisa, a morte não é o fim. Ei, de repente você já ouviu e esteja se enganando com isto. Ah, morreu, acabou. Morreu, descansou. Não. Não. Se partiu em Cristo, sim, você descansa. Mas se não partiu em Cristo, não é descanso, é tormento eterno. A morte eterna é tormento eterno, é aflição eterna, é angústia eterna. Quantos que pensam, eu vou me suicidar porque aí acabou, eu morrer no descanso? Não, só vai começar os seus problemas. A morte é o castigo eterno. Existe por causa do pecado, mas Deus enviou Jesus e nos traz aqui nessa noite, faz você sintonizar o seu rádio nessa rádio, faz você parar para ouvir essas palavras, porque Ele te ama, porque Ele está te dando a oportunidade de sair da morte eterna para a vida eterna. Mas a decisão é sua. Embora você optou por um caminho largo e espaçoso, embora você tenha trilhado um caminho de perdição, embora Satanás tenha cauterizadamente endurecido os corações para a palavra de Deus, cegando-lhes o entendimento, mas o Senhor nessa noite, Ele manda trazer esta palavra para a sua vida. Porque Ele te ama, porque Ele te quer bem, porque Ele quer te salvar, Ele quer a sua vida libertar, Ele quer a sua vida transformar. Ele quer que você hoje viva em Cristo e para Cristo, para que amanhã, quando a trombeta tocar, ou o Senhor nos chamar, possamos eternamente na glória com Ele estar. Então entenda isso em nome de Jesus Cristo. Ainda que o inimigo diga para você, não tem jeito, não tem solução, você nasceu assim, viveu assim, vai morrer assim, eu digo é mentira. Ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Ele sim já está condenado. E ele sabe que ele e seus anjos caídos já estão condenados. Não há mais esperança para ele. Então o que ele faz? Ele age de todas as formas, meios, maneiras, jeitos, lançando dardos, setas, acusando, induzindo, aprisionando, escravizando, para levar, quanto mais ele puder arrebatar, levar, para com ele eternamente estar, ele está fazendo. Então, em nome de Jesus Cristo, escapa-te pela sua vida nessa noite, entrega a sua vida para Jesus, para que quando chegar a hora, porque Eclesiastes capítulo 3,
Diz que para tudo há um tempo determinado por Deus. Há o tempo de nascer, mas olha, vai chegar também o tempo de morrer. Porque é nascer, crescer e morrer. Mas aonde irás passar a sua eternidade? Na vida eterna ou na morte eterna? Longe de Deus ou junto de Deus? E o que determina aonde irás passar a eternidade é as escolhas que fazemos hoje, é as decisões que tomamos hoje, porque o seu futuro depende do seu presente hoje. Então não deixe para amanhã nem para depois o que você deve fazer hoje. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçai o vosso coração. Não, porque o Senhor está à porta, Ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu vou entrar e com Ele vou cear, vou fazer morada. E o mal que está, Ele arranca, Ele tira, Ele lança fora. Porque Mateus, capítulo 5, versículo de número 8, assim diz o Senhor: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Só vai estar com Deus os limpos de coração. Hebreus 12, no versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se o teu desejo é a vida eterna, então examine a si mesmo. Amados, em nome de Jesus, agora, quem aceita Jesus como seu Salvador e o segue, não basta aceitar, tem que seguir. Lembra do jovem rico? Bom mestre, o que eu tenho que fazer para me salvar? E a Bíblia diz: Jesus o amou. Jesus o amou. Aí Jesus pergunta para ele: conhece os mandamentos? Sim, todos eles. Desde a minha mocidade eu conheço os mandamentos. Aí Jesus olha para ele e diz: olha, então vai. Falta-te só uma coisa. Vai, vende tudo que tens e reparta com os pobres, e vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. E ele parou, pensou, ele era um homem rico, tinha muitas posses, e ele pensou: para mim seguir ele eu tenho que abrir mão dos meus bens? Ah, então não vai dar não. Eu até queria a vida eterna, mas se esse é o preço que eu tenho que pagar, eu não vou aceitar não. Aí eu te pergunto, por que Jesus fez isso? Se a salvação é um dom gratuito de Deus. Porque Jesus viu o que ia no coração dele. Ele queria salvação, só não queria libertação. Entenda bem. Não tem como ter salvação sem primeiro ter libertação. Para chegar ao céu, temos que deixar todo embaraço, tudo aquilo que nos atrapalha a correr a carreira que a nós está proposta. Para ter vida eterna, deixe os embaraços, largue os embaraços, deixe o pecado e corra a carreira que está proposta e terás vida eterna. Jesus viu que ele estava apegado, aprisionado aos seus bens. E a Bíblia é bem clara: onde tiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. O coração dele não estava em Cristo, e muito menos em vida eterna. O coração dele estava nos bens que ele possuía. E quantos estão até na casa de Deus, mas ainda não estão em Deus, mas ainda não estão na vontade de Deus, porque o seu coração ainda está voltado para o mundo e para as vaidades do mundo, para as corrupções dessa carne. Quer salvação, quer vida eterna, quer o céu, mas não deixa ser lavado, não deixa ser transformado, não deixa ser regenerado, não é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então não basta querer o céu, tem que querer ser liberto para chegar ao céu.
E Jesus te liberta hoje. Porque João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É Cristo Jesus. O que liberta é a palavra do Senhor. João 17,17. Pai, santifica-os na verdade, pois a sua palavra é a verdade. Ame a palavra, tenha prazer na palavra, medite na palavra, estude a palavra, tema ao Senhor da palavra, obedeça a palavra e terás vida eterna. Amados, em nome de Jesus Cristo, a promessa da vida eterna é um bom motivo para fazer o bem. A gente não faz boas obras para ser salvo. A gente exercita as boas obras porque somos salvos em Cristo Jesus. Assim como Ele nos amou, nós devemos amar o próximo também. Assim como Ele nos perdoou, devemos perdoar também. Então, o que do Senhor recebemos, se é que recebemos, isso sim exercemos, praticamos. Então, entenda uma coisa, podemos refletir a nossa esperança de uma eternidade perfeita com Deus. Agora, nas coisas que fazemos, podemos começar já a viver um pouco mais como viveremos na eternidade. Devemos começar a ensaiar aqui. Lá no céu, não vai ter um quadradinho para mim, um quadradinho para você, um quadradinho para a igreja A, para a igreja C, para a igreja B. Não. No céu, só vai entrar um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Lá não tem separação, lá não tem divisão. Então vamos aprender a viver em comunhão aqui, se é que queremos ter vida eterna. Entenda uma coisa, lá em 1 João capítulo 5, Epístola de João 5, 11 a 13, olha o que nos revela a palavra de Deus, na Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 11, versículo de número 11 ao 13, amém? Primeira Epístola de João, assim diz a palavra de Deus, capítulo 5, de 11 a 13, assim diz a palavra de Deus. Ó, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Quem é o Filho? Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pergunto novamente, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então entenda, você pode ter 365 deuses, um Deus para cada dia, um santo para cada dia, mas eu posso te afirmar que nenhum deles te salva, nenhum deles te dá a vida eterna. Olha o versículo 13, estas coisas vos descrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Versículo 14, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve, ele nos concede, ele nos atende, mas é no nome de Jesus Cristo. Então não podemos ter 2, 3, 4 senhores. Não. Devemos que escolher hoje. Não podemos ficar meio barro, meio tijolo. Não podemos ficar em cima do muro. Se o assunto é vida eterna, se o assunto é salvação, é transformação, é conversão, é libertação de vida, o nome é Jesus Cristo. Não há outro nome que possa salvar, que possa libertar, que possa transformar, que possa a vida eterna lhe dar. O nome é Jesus. Independente da sua crença, da sua religião, da sua denominação, respeito todas elas.
Mas eu não posso deixar de lhe dizer, você quer ter vida eterna? Você quer chegar ao céu? Só por intermédio de Jesus Cristo. Olha o que ele diz em João, Evangelho 17:3. 17:3 de João. Amém? Tá aqui, ó, João 17:3. Ele vai nos dizer o seguinte, o Senhor. 17:3, ó. E a vida eterna é esta, que conheçamos a ti só, por único Deus. Que conheçamos a ti só. Ele é exclusivista. Não reparte nem divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é para ele. Bendito seja o nome do Senhor. E a vida eterna é esta, que conheçamos a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Foi Jesus que veio. Foi Jesus que veio. Foi Jesus que padeceu. Foi Jesus que sofreu. Foi Jesus que morreu. Mas foi Jesus que ressuscitou. Foi Jesus que subiu e está à destra de Deus. E ele disse, eu vou para o Pai. João 14. Aqui a gente não fala de achar, eu acho, eu penso. Não, a gente não acha nada, a gente não pensa nada. A gente fala do que está escrito. Está escrito. João 14. Eu creio no que está escrito. Ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí, você quer chegar ao céu? Você quer estar com o Senhor eternamente? Você quer ter vida eterna? A escolha é sua. Existem dois caminhos, vida eterna e morte eterna, céu ou inferno, você decide, aonde irás passar a sua eternidade. Havia um homem, a Bíblia conta a história de um homem muito rico, e ele olhou, mandou derrubar o seu celeiro, fazer um celeiro maior, e ele disse, olha minha alma, farta-te, tá aí, tudo isso. E ele ouviu uma voz, louco, louco, se hoje pedir a tua alma, para quem serás? Aí você vai ler texto e contexto, você entende que ele só trabalhou em prol desta vida. Mas essa vida, ela tem um tempo de validade. Eclesiástico 3, tempo de nascer, tempo de morrer. Eu não sei o dia, não sei a hora, mas a certeza eu tenho, ela vai chegar. Chega para o rico como chega para o pobre. Não tem esse negócio. Não. A morte, quando ela vem para quem tem dinheiro e para quem não tem. Vem para o rico e vem para o pobre. Vem para o famoso e ela vem para todos. Então ninguém escapa da morte. Não. Por isso que o Senhor nos oferece a vida eterna. Mas para ter vida eterna tem que ter vida no altar. Vida com Cristo aqui na terra. Não é trabalhar só para ter, para ser, para possuir. Domingo eu estava na igreja. E lá na portaria, na recepção, passou um cortejo fúnebre. Lá ia vários carros, motos, e um carro levando o esquife, o caixão. E eu fiquei olhando. Ali na Avenida Bartolomeu Dias da Rocha, passou aquele cortejo. Eu esperei, mas não passou uma carreta, não passou 2 carretas, não passou 3, 4 caminhão, não. Só passou alguns carros, algumas motos atrás.
acompanhando o cortejo até o cemitério. O que isso quer dizer, pastor? Você pode viver uma vida inteira, 100 anos, 110, 105, mas uma hora ela finda. Trabalhou a vida inteira, mas você não vai levar casa, você não vai levar carro, você não vai levar ouro, prata, bens algum. Tudo vai ficar por aí. Até a roupa que você usa, que colocam, é alguém que escolhe para você. Nem isso você tem direito. Então, amados, em nome de Jesus, o que tu tens preparado para a eternidade? O que tu tens produzido para a eternidade? A Bíblia fala em Mateus 25, 10 virgens. As 10 estavam vestidas iguais. As 10 tinham lamparina. As 10 tinham azeite. As 10 tinham propósito de entrar para as bodas. As 10. E as 10 adormeceram. Só que surgiu um brado. Aí vem o noivo. As 10 acordaram. Aí 5 fez a diferença. 5 foi tida como prudentes, porque tinham reserva de azeite. 5 foi tido como nécias, tolas, loucas, insensatas. Não se preocuparam em ter reserva de azeite. E nos dias atuais, as pessoas têm se preocupado com tudo, menos com a vida eterna, menos em ter reserva de azeite, menos em manter a comunhão com Cristo, estar em Cristo, na obediência a Cristo, na vontade de Cristo, para que quando chamar ou a trombeta tocar, possa ir para junto dele e eternamente com ele estar. Olha, a palavra de Deus diz, em 1 Tessalonicenses 13, 14. Tessalonicenses 13 e 14. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que se não entristeça, como os outros que não têm esperança. Não. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante a Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram. Então, aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos que ficarmos, subiremos a se encontrar nos ares. E juntos entraremos para as bodas do Cordeiro. Ouviremos o Senhor dizer: vinde, vinde benditos do meu Pai, e recebei por herança o que está preparado para vós. Vós quem? Que temeu o meu nome, que obedeceu a minha palavra, que não rejeitou o plano da salvação. O dia hoje é aceitável. Romanos 10, 8 e 9. Com o coração se crê, com a boca se faz confissão para a salvação. Repito, é pessoal, é individual. Você decide. A pergunta que eu te faço hoje é: você quer entregar a sua vida para Jesus? Repito, eu não estou te convidando para vir para a Assembleia de Deus, não. Porque a Assembleia de Deus não salva, não liberta, não transforma. Mas Cristo, o Senhor da Assembleia, sim. Então eu estou te convidando a entregar a sua vida para Jesus. Confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Buscar estar nele, ter comunhão com ele. Andar de acordo à vontade dele para a sua vida. Você quer isso nessa noite? Você parou, se frustrou, desanimou, da presença dele se afastou? Quer hoje retornar para os braços do Pai? Quer hoje voltar para Cristo? Eu quero orar por você, com você nesse momento. Em nome de Jesus. Diga assim: Deus, deixa ele lhe ouvir. Com a boca se faz confissão para a salvação. Deus, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Há poder no teu sangue, Jesus, para me lavar de toda iniquidade, para me purificar de todos os meus pecados, porque eu me arrependo de todos eles.
Jesus Cristo, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te recebo, Deus, como meu Pai. Por favor, Senhor, me ajuda a permanecer de pé em sua presença. Me ajuda, Senhor. E eu te agradeço por tão grande salvação que me concede nesta hora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar a Ti a vida dele, a vida dela, que ouviu a Tua palavra e creu, e que se arrepende dos seus pecados, e que reconhece a Ti só, Jesus, como único Deus e Senhor e Salvador das suas vidas. Senhor, lava de toda iniquidade, purifica de todo pecado, dá graça e força, dá ânimo e vigor, liberta e transforma essas vidas, porque há poder no Teu nome, Senhor, para libertar, para transformar, para regenerar, para mudar o que precisa ser mudado. Muda sim, Deus, porque ele, ela reconhece a necessidade de mudar, Senhor, de mudar. E só Tu pode fazer a mudança nessa vida. Só Tu pode repreender todo mal que aflige, que assola. Só Tu tens o poder para todo vício repreender, para todo mal por terra jogar. Liberta, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Torna a dar a alegria da salvação, a alegria da comunhão. Ajuda-os, Pai, a estar em Deus e na vontade de Deus para com as suas vidas. Ajuda-os, Senhor. E eu Te agradeço, Pai, por tão grande salvação, a qual alcançaste essas vidas nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do santo nome de Jesus. Dissipa as trevas, quebra os grilhões, rebenta as cadeias, salta as amarras, traz paz no coração, traz alegria, traz graça e força, traz ânimo e vigor. Limpa a mente, purifica o coração, para que com o coração limpo e puro possa chegar ao céu, possa estar debaixo da Tua bênção, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Salva essa família, liberta essa família, transforma as vidas, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. E eu Te agradeço, Pai. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabia, falharia. Mesmo assim, mesmo assim, e tudo dá pra Ele. Falharia, não sabia, dia, coragem, não faltaria, mesmo
Mesmo assim, glória a Deus, uma face. Glória a Deus. A glória dele, tudo é para ele, a paz de Jesus, glória a Deus. Mesmo assim, escolher, mesmo assim.